Olá, tudo bem com você? Hoje, mais um vídeo para o TV da Bíblia. E uma pergunta importante. Você sabe quando foi a última Páscoa? Você sabe o que significa a Páscoa para os cristãos? Você acha que dar bombons, presentes, ensinar as crianças sobre coelhinhos da Páscoa será bom para elas? É o que você vai saber agora com o pastor Arilton de Oliveira. A verdade bíblica do verdadeiro significado da Páscoa. E o que os cristãos devem comemorar hoje, segundo Jesus Cristo, que recomendou para toda a humanidade. Então, agora fico com o pastor Arilton de Oliveira. Entre no canal dele, que está aqui abaixo, e também na descrição do vídeo. O link do vídeo original é completo. Eu tirei apenas uma parte. O vídeo completo tem 59 minutos. Então agora fico com o pastor Arilton, o nosso professor. Mas antes de começarmos o estudo, vamos orar? Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Bondoso Deus e Pai, nos reunimos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos convidar ao Deus Espírito Santo que seja o nosso professor e que nós possamos compreender as verdades que o Senhor deseja nos ensinar. Oramos em nome de Cristo. Amém. Quando a gente fala em Páscoa hoje, essa imagem aqui é que salta aos olhos, né? Ovos de Páscoa, coelhos. Bom, não tem nada a ver isso com Páscoa. O que você acompanha todo ano aí nas mídias, essa celebração da Páscoa com ovos de chocolate, isso tudo aí é apenas uma questão da indústria do chocolate, para se vender. Isso nada tem a ver com Páscoa, nada tem a ver com aquilo que a Bíblia ensina. E se você não conhecer até agora, hoje você vai conhecer o que é Páscoa de fato, o que a Bíblia ensina sobre Páscoa, tá bem? Então nos acompanha aí. Vamos então entender a partir de Êxodo 12. Leia comigo os versos 1 a 3 aí da sua Bíblia. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, em Êxodo 12, Deus está instituindo a Páscoa. E ele diz assim: este mês, o mês da Páscoa, Nisan ou Abibe, será para vocês o primeiro mês do ano. E no 10º dia, vocês vão fazer o quê? Vocês vão separar o cordeirinho. Ele tem que ser macho, de 1 ano e sem defeito. Então vocês vão escolher no rebanho um cordeirinho para cada família. E se tiver família muito pobre, você pode se associar a outra e o cordeirinho servir às 2 famílias. Dia 10, façam isso. Então, quando chegava no dia 10 de Nisan ou Abibe, cada família lá do povo de Israel separava um cordeirinho. O que eles faziam? Olha o que diz a Bíblia agora no verso 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então o cordeiro era separado no 10º dia, e no 14º dia o cordeiro era morto, imolado, perto do pôr do sol, no crepúsculo da tarde. Este cordeiro morto no dia 14 era preparado. A carne deveria ser assada. E não é tão rapidinho para você assar um cordeiro. Então ele morria no dia 14, perto do pôr do sol. Na Bíblia, o dia começa e termina ao pôr do sol. Então, quando o cordeiro ia ser comido, já era que dia? Já era dia 15, porque o pôr do sol já havia passado, já entrava o dia 15, a carne era comida no dia 15. Então, recapitulando, dia 10, separem o cordeiro. Dia 14, perto do pôr do sol, matem o cordeiro.
No dia 15, vocês comerão a carne dele assada, com pães asmos e ervas amargas. O que mais Deus disse? Versos 7 e 8. Tomarão do sangue desse cordeiro e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, está vendo aqui? Naquela noite, deu pôr do sol, entrou dia 15, naquela noite, noite do dia 15, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. O que eles faziam com o sangue do cordeiro? Eles pegavam o sangue e passavam nos umbrais das portas. E por que eles fizeram isso? Porque a Páscoa foi instituída na noite em que o povo de Deus saiu do Egito. E naquela noite, Deus derramaria a 10ª e última praga. E qual foi a 10ª praga do Egito? A morte dos primogênitos. Em todas as casas, aonde não tivesse o sangue na porta, o anjo da morte entraria e mataria o filho mais velho, o primogênito. Só há uma forma de escapar. Pegue o sangue do cordeiro pascal e passe nos umbrais das portas. Porque quando o anjo da morte vier e ele vir o sangue no umbral, o que o anjo fará? Ele passará por cima dessa casa. E a expressão hebraica passar por cima ou passar sobre é pechá. Nós traduzimos pechá como Páscoa. Então, etimologicamente, Páscoa é passar sobre. Para a língua inglesa, traduziu-se Passover. O que é a Páscoa dos judeus na língua inglesa? Passover. Literalmente, passar sobre. Então, o que é Páscoa? É quando o anjo da morte passou sobre as casas em que havia o sangue e não matou o primogênito. Isso é Páscoa. O que tem a ver com chocolate, meu amigo, minha amiga? Nada. E por que hoje desvirtuaram completamente? Porque o mundo caminha na contramão do que a Bíblia ensina. As pessoas no mundo querem que você não saiba nada da Bíblia. O mundo trabalha para que você não conheça nada da Bíblia. E as pessoas estão achando que Páscoa é ovos de chocolate colocados por coelhos. Não existe nada disso. Então lá foi celebrada a Páscoa assim. Naquela noite, eles comeram então a carne assada, passaram o sangue nos umbrais da porta. Aqui está a palavra Páscoa e a palavra inglesa, pechado hebraico. O anjo passou por cima, ele ignorou a casa. Agora, Cristo, quando viesse, ele deveria então cumprir em seu ministério essa Páscoa. Agora, como Cristo cumpriu a Páscoa? Cada detalhe da festa que Deus estabeleceu deveria ser cumprida no ministério de Cristo e, como eu disse há poucos instantes, nas datas que o calendário hebraico apontava. Então, olha aqui esse slide para a última semana de Cristo. Vocês estão lembrados do que é que aconteceu no domingo anterior à crucifixão? Jesus entrou montado num jumentinho na cidade de Jerusalém. E quando Jesus chegou montado em um jumentinho, agora por que é que ele montou num jumentinho? Você já sabe por quê? Há um significado por trás disso. Porque os reis de Israel, quando eles iam ser coroados, eles iam montados em um jumentinho. E o profeta disse que o Messias, quando surgisse, eis vem aí teu rei, montado em um jumentinho, cria de jumenta. Havia uma profecia que falava que o Messias entraria em Jerusalém para ser coroado, montado num jumentinho. Então Cristo montou nesse jumento para cumprir a profecia. E quando ele entrou em Jerusalém, a cidade inteira entrou em alvoroço. E eles começaram a fazer o quê? Colocar palmeiras no chão, colocar suas vestes no chão, para que o jumentinho passasse, e todos cantavam o quê? Hosanas ao filho de Davi, porque o Messias descenderia
da linhagem davídica. A cidade inteira aclamou Cristo como rei. Mas quando todos esperavam coroá-lo, o que aconteceu? Jesus desapareceu. Ele deixou a multidão. E por que ele desapareceu? Porque aquele domingo era o dia 10 do mês de Abib. E enquanto cada família judia estava separando um cordeiro para matar no dia 14, ele mesmo se separou como o Cordeiro de Deus. No dia apontado no calendário, para o cordeiro ser separado, ele mesmo se separou. Aí a segunda-feira foi dia 11, a terça foi 12, a quarta 13, a quinta 14, e na quinta-feira o animalzinho teria que morrer. Aí o que disse Jesus para os seus discípulos? Vocês vão até certo local, peçam o dono daquela morada que nos empreste o seu cenáculo, que era o segundo pavimento de uma casa. Diga que o mestre está pedindo e vão lá e preparem a Páscoa. Os discípulos foram para esse cenáculo, pediram ao dono da casa, prepararam então a Páscoa. E como que os discípulos prepararam a Páscoa? Mataram o cordeirinho, separaram as ervas, os pães asmos e colocaram também ali o suco de uva, que não tinha lá no Êxodo, mas ao longo dos séculos os judeus introduziram na Páscoa o suco de uva, o puro suco de uva que não tem nada a ver com álcool. E então na quinta-feira à noite eles se reuniram para celebrar o quê? A Páscoa. O cordeiro morreu no dia 14, deu pôr do sol, era quinta-feira à noite, biblicamente já era sexta, dia 15, e então Jesus se reúne com os discípulos nos cenáculos para comer a última Páscoa. Ele cumpre a Páscoa e estabelece a ceia do Senhor, porque ele partiu o pão, tomou o vinho e antes disso lavou aos pés dos discípulos e com isso ele estabeleceu a ceia do Senhor. Então, ele cumpriu a Páscoa. E no dia em que a Páscoa era comida, Jesus foi sacrificado. E naquela sexta-feira, dia 15 do mês de Abib, Jesus foi crucificado. Então ele se separou no dia 10, ele instituiu a Santa Ceia na quinta noite, e na sexta de manhã, às 9, ele foi crucificado, e às 3 da tarde, ele morreu. Então Cristo veio cumprir todo o simbolismo. Mas aí você pergunta, pastor, peraí, o Cordeiro Pascal não morria no dia 14? Sim. Mas Jesus morreu dia 15? Sim. Por quê? Porque Jesus veio cumprir não apenas o Cordeiro Pascal, ele veio cumprir todos os sacrifícios que morriam no santuário, apontavam para ele. Então, Cristo na cruz não é Cordeiro Pascal. O que é Cristo na cruz? Quem é ele? Gálatas 3 nos ensina. Paulo diz que ele é o maldito de Deus, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Cristo na cruz é o maldito de Deus. Por quê? Porque ele assume lá os nossos pecados. Sim, meu amigo? Pastor, na passagem anterior, o senhor fez a analogia do anjo da morte. Nesse cenário de Jesus, onde que o anjo da morte entra? Muito boa a sua pergunta. É um detalhe que eu ia passar por alto. Olha o que acontece. Na ceia, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Deixa eu ver se o verso está aqui. Olha o que diz Paulo depois à igreja de Corinto. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como de fato sois, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então Paulo está associando a imagem de Cordeiro Pascal a que cerimônia? Lançai fora o velho fermento, pão sem fermento, pão asmo, que era comido na Páscoa. E então a ceia, na ceia Cristo é Cordeiro Pascal. Agora, onde está a cena do anjo da morte?
Que horas Judas traiu Jesus? Eles estavam na ceia, já era noite. Terminada a ceia, ele foi para o Monte das Oliveiras, para o Jardim do Getsemane, e lá Judas chegou. E quando Judas chega, ele havia dito para os soldados: eu vou indicar quem é com um beijo. Pois Judas beijou Jesus exatamente meia-noite, na hora em que os primogênitos morreram no Egito. Então, quem é Cristo na ceia? Nosso Cordeiro Pascal. Quem é Ele meia-noite? O nosso primogênito. Só que esse primogênito, ele não vai escapar. E por que não? Porque ele assumiu os nossos pecados. E na cruz, ele vai pagar o preço dos nossos pecados. E lá, ele é o maldito de Deus. Mas à meia-noite, Cristo é o nosso primogênito, aquele que morre em nosso lugar. E a Páscoa, como nós vimos aqui, tinha uma tipologia especial. Apontava para a libertação do cativeiro do Egito, mas através da morte de Cristo, apontava para a libertação do cativeiro do pecado, e ela foi substituída pela cerimônia da Santa Ceia. Então, os cristãos modernos não celebram Páscoa. Nós não celebramos Páscoa, nós celebramos a ceia do Senhor. Por quê? Porque a Páscoa se cumpriu em Cristo. Então, cristão não celebra a Páscoa, cristão celebra a ceia do Senhor. Nós não matamos mais cordeiros, porque o Cordeiro de Deus já foi imolado. Nós não comemos mais pães asmos com ervas amargas, porque esse era o ritual da Páscoa. E nós não praticamos mais Páscoa, porque o próprio Cristo, quando cumpre a Páscoa, ele disse: de hoje em diante, vocês vão lavar os pés, comer o pão, beber o vinho e anunciar a minha morte até que eu venha. Então, a ordenança de Cristo para a nossa igreja não é Páscoa, é ceia. E a ceia é composta de 3 partes. Todos lavamos os pés uns dos outros, todos comemos o pão, todos bebemos o puro suco da uva, que nada tem a ver com vinho alcoólico. Você quer ser um cristão bíblico? É isso que a palavra de Deus ensina. Agora, é muito fácil a gente sair do que ensina a palavra de Deus. E o que não falta hoje é gente criativa, ensinando um monte de coisas que não tem na Bíblia.